Oi galera, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Para a aula de hoje nós preparamos a regência verbal. Quando nós falamos de regência verbal, rapidamente nós lembramos dos verbos e os complementos que esses verbos pedem, que eles exigem. A gente faz inclusive perguntas, eu preciso de quê? Eu fiz o quê? E aí a gente lembra logo da relação da transitividade verbal. Nós temos os verbos transitivos diretos, que têm um objeto direto como complemento, sem preposição, e temos o transitivo indireto, que precisa de um objeto indireto com preposição. Então nós temos aqui que há verbos na língua portuguesa que exigem a presença de outros termos na oração a que pertencem. Quando o verbo exige a presença de outro termo na oração, ele se chama regente e a palavra que completa a sua significação chama-se regido. Então, quando nós falamos de regência, nós temos o verbo como termo regente e o complemento para esse verbo como termo regido. Então, nós temos aqui como exemplo, o homem lustrava. Lustrava o quê? Nós já fazemos essa pergunta ao verbo e nós temos o homem lustrava o seu carro novo. Então, o termo regente lustrava o seu carro novo, o termo regido. Já vimos que esse verbo é transitivo direto, porque o seu complemento é sem preposição, certo? E o complemento, que é o objeto direto, nós temos o seu carro novo. E aí nós vemos que a essa maneira como o verbo, termo regente, se relaciona com os termos que são seus complementos, que são os termos regidos, nós damos o nome de regência verbal. Há verbos que admitem mais de uma regência. Nós temos verbos assistiu ou, assistiu ao, certo? Nós temos verbos que vão ter aí mais de uma regência, mais de um complemento, sem que o sentido seja alterado. Há outros verbos, porém, que mudando-se a regência, mudam de significado, certo? Então, é nesse aspecto de que alguns verbos mudam de significado de acordo com a regência que nós precisamos ter bastante concentração, porque tem verbo, por exemplo, aspirar. Aspirar pode ter o sentido de desejar, almejar. E aspirar, de acordo com a sua regência, pode ter o sentido de sentir, aspirar o ar, aspirar o perfume, certo? Então nós precisamos ter atenção com esses verbos e o sentido que esses verbos trazem de acordo com o seu complemento. Então nós temos aqui alguns exemplos, vamos ver. Primeiro nós temos o verbo agradar, fazer carinho. Então o verbo agradar pode ter o sentido de fazer carinho sem preposição, objeto direto. A mãe agradava quem? O filho, certo? Percebam que aqui nós temos o sentido de fazer carinho. Nós temos aqui o verbo também agradar no sentido de satisfazer, de provocar uma satisfação. O filme agradou a todos. Objeto direto também, certo? Mas objeto indireto, perdão. O objeto indireto pela relação aqui com a preposição. Quem agrada, agrada a alguém. Nesse caso aqui nós temos a presença da preposição, logo nós temos um objeto indireto. Então o verbo agradar pode ter esses dois sentidos, o sentido de fazer carinho e o sentido de satisfação. Como eu disse no início, aspirar pode ter o sentido de cheirar, que aí nós não vamos ter a preposição. Cheirar vai ser um objeto direto. A menina aspirou o perfume das flores. E temos aspirar no sentido de desejar, com a presença da preposição a. O homem aspirava a um cargo melhor. Certo? Então percebam que aspirar tem aí o seu sentido no objeto direto de cheirar, certo? Aspirou o pó, por exemplo. Ok? E temos aspirar no sentido de desejar, almejar. Certo? Então, o homem aspirava a um cargo. Ele desejava o cargo, ok? Mostrando então o objeto indireto. Temos o verbo assistir, bastante utilizado, bastante falado. E aí nós temos aí primeiro com o sentido de dar assistência. O médico assistiu o doente. A enfermeira assistiu a criança. Sem preposição, objeto direto, ok? Sentido de dar assistência. Temos assistir no sentido de ver.
com preposição. Assistir a um bom filme. E temos também aqui assistir com o sentido de morar, que é inclusive um arcaísmo que praticamente não se usa mais. Aquele homem assiste em São Paulo, certo? Então o verbo assistir tem essas três relações aí de termo regente e termo regido, de acordo com sua transitividade, que podem ter o sentido de dar assistência sem preposição, ver com a preposição, e temos também aí o sentido de morar, quando nós usamos sempre a preposição em. Assisto em Caruaru, assisto em Santa Cruz do Capibaribe, no sentido de morar. Muito embora seja um arcaísmo, é bom nós entendermos, certo? E observarmos essas três relações, esses três complementos que essa regência do verbo traz. Temos aqui também o verbo importar, que também terão três sentidos. Temos importar no sentido de fazer vir de outro país, que nós não vamos ter preposição. Importamos muitos computadores. Então, importar no sentido de vir de outro país, um verbo sem preposição. Temos aqui importar no sentido de exigir, né? Uma exigência também sem preposição. A reforma importa alguns gastos. A reforma importa, exige alguns gastos. E aí nós temos o importar no sentido de dar importância, certo? Que nós vamos ter aí uma relação pronominal e teremos aí a preposição com. Ele não se importa, ele não se importa com nada, certo? Então aqui nós temos o verbo importar com esses três sentidos. Fazer vir de outro país, exigir e temos também dar importância com a preposição com. Temos aqui também o verbo obedecer, que é uma regra bem simples, bem clara, porque quem obedece, obedece a alguém, quem desobedece, desobedece a alguém, certo? Então sempre nós temos aí a preposição a, porque nós estamos nos sujeitando, ok? Ele não obedeceu ao regulamento, ele não obedeceu às regras, ele não obedeceu aos seus pais, ok? Então, sempre o verbo obedecer terá apenas um sentido, no sentido de sujeitar-se, dar satisfação, estar ali seguindo uma norma, ok? Então, obedecer e desobedecer seguem essa regra de serem objeto indireto e exigirem a preposição a. Temos o verbo querer, que terão dois sentidos, né? Querer no sentido de desejar, sem preposição. Eu quero sorvete, bem simples. Eu quero o quê? Sorvete. E temos aqui o verbo querer no sentido de amar. E aí eu vou precisar do objeto indireto, a preposição, certo? Para modificar esse sentido de querer. A mãe quer bem ao filho, certo? A mãe quer bem ao filho. Percebam que aqui nós temos a preposição ao, né? Uma preposição por combinação, mostrando aí o objeto indireto, quando eu digo a mãe quer bem ao filho. Temos aqui o verbo simpatizar, e aí simpatizar pode também trazer o sentido de antipatizar, né? O contrário. Então é o sentido de ter afeição, e aí a gente traz a preposição com e já estabelecemos o sentido de objeto indireto, né? O complemento, a transitividade com o objeto indireto. Então nós temos aqui, eu simpatizei com o menino e posso dizer, eu antipatizei com o menino. Então antipatia e simpatia, certo? Aqui na regência verbal, certo? Então simpatizar e antipatizar pedirão o complemento com objeto indireto, preposição, certo? Para trazer esse sentido de ter afeição. Temos também aqui o verbo visar. E aí esse verbo ele terá três sentidos. Primeiro, visar no sentido de dar visto, né? Observar. O comerciante visa ao lucro. Percebam que nós temos aqui a preposição objeto indireto. Visa ao lucro. Temos aqui visar no sentido de assinar. O gerente do banco visou, né? Anotou, assinou o cheque. E temos aqui no sentido de mirar, de ver distante.
O atirador visou o alvo e errou. Percebam que mirar aqui nós temos sem preposição. Ok? Então, o verbo visar, nós temos aí objeto indireto com o sentido de visar, né? De dar visto, de querer, de desejar, de almejar. Então, o comerciante visa ao lucro, assinar sem preposição, né? O visar seria assinar sem preposição. O gerente do banco visou o cheque. E temos aqui o sentido também de mirar, de ver longe, como nós temos o atirador visou o alvo e errou. Temos aqui também a regência verbal para o verbo implicar. Demonstrar antipatia, né? Implicou com, demonstrando antipatia, ele implica com os outros. E temos aqui implicar no sentido de exigir. O trabalho implica soluções rápidas. O trabalho exige soluções rápidas. Ok? Então, implicar será transitivo indireto no sentido de demonstrar antipatia e será objeto direto no sentido de exigir. Temos aqui também o verbo namorar, que é o sentido de cortejar. João namora Maria, e aí percebam que esse verbo é transitivo direto sem preposição. João namora quem? Namora Maria. Certo? Temos aqui o verbo esquecer e lembrar, que terão os mesmos sentidos dada a transitividade verbal. Tanto esquecer quanto lembrar serão transitivos diretos, sem preposição. Quando eu digo aqui, o rapaz esqueceu o seu boné, e será verbo transitivo indireto com pronominal, com a presença da preposição de, quando eu digo o rapaz esqueceu-se, o pronominal, esqueceu-se do seu boné. Então, eu poderia dizer, o rapaz lembrou o seu boné, lembrou do boné, ou eu poderia dizer, o rapaz lembrou-se do seu boné. Então, ele pode ser transitivo direto e indireto, certo? Sem preposição, ou com o pronominal, mais a preposição se. Temos também a transitividade aqui, né? A regência, termo regente, termo regido para o verbo pagar. Pagar alguma coisa, pagou a dívida, percebemos aqui que não temos preposição. Pagou o quê? Certo? Então, pagou a dívida. E temos aqui a relação com a alguém. Paguei a alguém. Certo? Então, pagou ao amigo. Ok? Então, fica bem simples. Quando eu estou me referindo a pagar alguma coisa sem preposição, pagou o cheque, pagou a cantina, pagou a escola, eu tenho aqui verbo sem preposição, certo? O complemento sem preposição para esse verbo. Quando eu estou me referindo a pagar a alguém, eu vou ter aqui a preposição paguei ao amigo, paguei ao professor, paguei a merendeira poderia ser, porque aí eu estou pagando a alguém, certo? Então, nessa transitividade, eu tenho esses dois sentidos, alguma coisa e alguém. Alguma coisa sem preposição, a alguém, a própria expressão já nos traz aqui a preposição a. Com relação ao verbo chegar, certo? Nós vamos ter aí a relação com atingir um local, exigindo a preposição. Então, chegamos à festa cedo demais. Chegamos à escola. Chegamos ao pátio. Ok? Então, nós temos aqui atingir, chegar em um local, exigindo a preposição. Temos também o verbo ir, ok? Deslocar-se de um lugar para outro, exigindo a preposição. Então, ir, né? Eu saio de um lugar e vou para outro, precisa a preposição, que aí entra aquela relação com o nosso estudo de crase, né? Toda essa relação de regência vai exigir aí a nossa relação com as preposições por combinação, por contração e também o nosso estudo de crase. Então, vou à escola hoje, vou para a escola hoje, certo? Vou para a festa no final de semana. Então, ir no sentido de deslocar-se de um lugar e ir a outro. E nós temos, por fim, aqui o verbo preferir.
E aí a gente sabe, quem prefere uma coisa a outra. Prefiro estudar a trabalhar, prefiro cinema a teatro. Então, quem prefere uma coisa, prefere a outra. A gente sabe que a maioria dos livros didáticos trazem uma lista imensa, né, de verbos e suas relações com regência. Nós temos também algumas outras regências que são bem precisas em atividades que a gente pode desenvolver e conhecer um pouco mais. Vocês podem tirar as dúvidas aqui nos comentários ou nos procurar no grupo do WhatsApp, e aí nós vamos fazer o possível para tirar as dúvidas caso vocês tenham alguma. Por hoje é só, até a próxima aula. Tchau, tchau.